Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai tratar sobre o briefing. Eu arrisco dizer que o briefing é a etapa mais importante da construção de uma identidade visual, que é a partir dela que a gente tem todo o embasamento para todas as outras etapas que virão a seguir. E eu vou aqui separar alguns pontos para falar sobre essa etapa. E o primeiro ponto é que o briefing é o caminho. Então, se a gente não tem um briefing, não tem essas informações iniciais, a gente tem infinitas possibilidades de caminho que a gente possa seguir numa identidade visual. Mas quando a gente tem um briefing com perguntas estratégicas e boas respostas dessas perguntas, a gente tem um caminho mais claro para a gente seguir. Então, por isso que o briefing é o caminho, porque a partir dessas informações que a gente colhe nessa primeira etapa, a gente tem um caminho muito mais definido e mais seguro que a gente possa seguir e ser mais assertivo nas próximas etapas. Beleza? Próximo ponto é que o cliente tem que ser sempre em primeiro lugar. Provavelmente já aconteceu com você, já aconteceu comigo também, de um projeto ser aprovado, um trabalho ser aprovado, você não gostar do resultado, mas seu cliente adorou. Seu cliente amou aquele resultado ali e você não curtiu aquele resultado final. E por isso você acaba não colocando aquele trabalho no seu portfólio, você acaba não divulgando aquele trabalho que você fez, porque só o seu cliente gostou e você não gostou. E por essa experiência, os próximos trabalhos você tende a olhar mais para o seu portfólio do que para o seu cliente. E você acaba deixando o seu cliente um pouco de lado e focando muito no seu portfólio, para fazer um trabalho que fique redondinho ali, para você postar nas suas redes sociais, para você postar no Behance, enfim, você acaba focando mais no seu portfólio e vai deixando o cliente um pouco de lado. Qual o cenário ideal? Você agradar o seu cliente e ter um bom projeto para o seu portfólio. Esse é o cenário ideal, tá? Mas que fique claro que você tem que focar sempre no cliente em primeiro lugar. Tá? É possível você agradar o cliente, fazer um bom trabalho e esse trabalho ficar também redondo para a gente postar no portfólio. É possível, isso não é difícil. Com a prática, o feeling e a constante evolução, a gente chega nesse patamar. Já aconteceu também de o cliente aprovar e eu não gostar de alguns detalhes do projeto e o que eu fiz? Eu fiz algumas adaptações para eu conseguir postar no meu portfólio e não ficar sem esse trabalho postado no meu portfólio. É um caminho também. Dá mais trabalho? Dá, porque você pega ali um trabalho que já foi aprovado, está pronto. Em vez de você postar no seu portfólio, não, você tem que parar e refazer algumas situações ali para você conseguir ter um bom trabalho para postar no seu portfólio. Claro, esse não é o cenário ideal, mas é uma possibilidade também. Mas que fique claro que o cliente venha sempre em primeiro lugar, tá? Foque sempre no seu cliente, porque com o cliente quando o cliente gosta do seu trabalho, quando o cliente aprova e sai satisfeito com aquilo que você entregou, ele é um canal para novos clientes chegarem através de indicações, enfim. Então foque no seu cliente, tá? Claro, não deixe o seu portfólio de lado, mas foque sempre no seu cliente. Terceiro ponto é o briefing será sua defesa. Isso é muito importante, porque, como eu falei aqui, o briefing é o que vai embasar todas as próximas etapas e ele também é o que defenderá todas as suas decisões em cada etapa dessa daqui. Quando o cliente colocar lá que ele quer uma identidade forte, elegante, determinada, você pode usar até as palavras do próprio cliente para você poder embasar uma decisão da tipografia, por exemplo. Eu escolhi essa tipografia aqui porque ela é mais robusta e ela tem mais a ver com uma identidade forte, elegante e determinada. Então você começa a usar das próprias palavras do seu cliente, do que foi respondido ali no briefing, para defender suas decisões que você tomou em cada etapa do processo. Beleza? Então, o briefing será sempre a sua defesa. Beleza? Próximo item e se o cliente não responder direito? O que eu falo nunca vá para a próxima etapa se você não tem todas as informações necessárias para prosseguir. Se você mandou o briefing para o seu cliente, você, ao ler o briefing depois respondido, vê que tem algumas informações vagas faltando e que te deixaram com dúvidas, não passe para a próxima etapa com dúvidas. Volte com um segundo contato com o seu cliente, marque com ele uma reunião se for necessário e pergunte a ele aquilo que você ainda está com dúvida. Então, só saia daquela reunião ali quando você estiver com todas as dúvidas sanadas para que você prossiga para a próxima etapa com mais segurança. Porque se você seguir para as próximas etapas com esse briefing vago, com certeza você vai ter dor de cabeça lá na frente, nas próximas etapas. Tá? E depois, para você voltar e resolver isso, dá mais dor de cabeça ainda. Então, resolva logo no começo. Se você tem dúvidas, pergunte e vá para a próxima etapa com todas as dúvidas sanadas, beleza? E quinto ponto é o briefing e o feeling.
É muito importante a gente seguir à risca o briefing, de acordo com as respostas do nosso cliente. Mas é importante também, paralelo a isso, a gente desenvolver o que a gente chama de feeling. Porque o nosso cliente, ele é expert na empresa dele, no produto dele. Ele não entende tanto de design como a gente. E é por isso que ele nos contratou, para a gente poder fazer, para a gente ser o especialista que vai desenvolver a marca dele. Então, às vezes, a gente tem que olhar o briefing, analisar a resposta e também ver se faz sentido aquela resposta, porque o que vai colocar a gente à frente de muito outros designers. Para a gente não fazer só aquilo que nos foi pedido. Quando a gente analisa um briefing com um olhar mais crítico e fala assim, cara, essa resposta aqui que ele deu não está fazendo tanto sentido para o que ele quer de objetivo para a marca dele. Então, com feeling bem desenvolvido, você consegue ter essa análise crítica de você olhar uma resposta do seu cliente e falar assim, cara, isso não está fazendo sentido, vamos por esse caminho aqui. E aí você adota um novo caminho e você pode, dependendo da etapa que você tiver, do que você estiver fazendo ali no processo da identidade, algumas coisas você vai informar o seu cliente, outras coisas não. Você vai fazer ali que você vê que é melhor para a marca dele. Mas na maioria das vezes a gente leva a ideia até o cliente e a gente leva já com os motivos, com embasamento. Fala assim, ó, o que você me respondeu aqui foi isso, mas eu acho melhor a gente ir por esse caminho aqui por conta disso, aquilo. Isso vai trazer muito mais confiança para o seu cliente, porque ele vai ver realmente que você tem autoridade naquilo que você faz. Tá? E você não aceita tudo que o cliente fala. Então você tem uma análise crítica sobre aquilo que está sendo colocado ali através do briefing. Né? Então isso se chama feeling. Isso a gente consegue desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo de cada projeto a gente vai desenvolvendo isso. É muito importante a gente ter essa análise crítica, tá? Próximo ponto é a organização. Com o briefing bem respondido, a gente tem todas as nossas próximas etapas mais organizadas, né? Então toda etapa que a gente estiver trabalhando, a gente pode sempre estar ali com o briefing aberto, sempre revisando aquilo que foi falado no briefing ali, o que a gente quer de proposta, de propósito para aquela marca. Então isso deixa cada etapa do nosso processo mais organizado, né? Então isso facilita muito a nossa desenvoltura ali para aquele projeto, beleza? E para finalizar, o último ponto é a fidelização dos nossos clientes. Quando o cliente vê todas essas etapas sendo feitas de forma profissional, desde o primeiro contato, a negociação, a assinatura de contrato, esse briefing, o segundo contato do briefing que você não entendeu algumas respostas e quer entender melhor sobre o projeto, o cliente vê esse seu interesse em cada etapa, todo esse profissionalismo acontecendo, e isso gera confiança no seu cliente e você, com todas essas etapas profissionalmente falando, você trabalhando com alto profissionalismo em cada etapa dessa, você consegue conquistar o coração do seu cliente, fidelizar ele, e ele começa a te indicar outros clientes, e isso é muito bom. Então, por isso que eu falei, olha tudo que tem dentro desse universo do briefing. Se a gente pula essa etapa aqui, ou se a gente faz essa etapa mal feita, a gente só vai ter dor de cabeça lá na frente. Então, a gente precisa valorizar essa etapa do briefing, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Na próxima etapa, a gente vai ver cada pergunta do briefing. Então, te espero na próxima aula. Até já!